Hoje, no programa Direto ao Ponto com Fernanda Bart, a gente está recebendo, dessa vez, o professor Paulo Moura, mestre em ciência política, doutor em comunicação e consultor em marketing digital. Veio de São Paulo e vai conversar com a gente um pouco sobre os bastidores do poder, o que ele puder contar, porque ele está muito bem informado, em relação ao futuro da comunicação digital nos próximos 4 anos de governo, e sobre outras questões sensíveis ao bolso de todos os brasileiros, a sensação de otimismo do mercado e as possibilidades que se aventam das grandes transformações e reformas que a gente precisa ver no Brasil. Se vai ser fácil ou se vai ser difícil aprovar essas reformas. Começando, Paulo, bem-vindo ao programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito importante ter a possibilidade de conversar com uma pessoa que tenha o teu grau de formação. Né? Eu valorizo muito os cientistas políticos e os comunicadores. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui, especialmente prestigiando esse teu programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Paulo, eu queria que tu fizesse uma breve análise ao que tu dá essa grande renovação que a gente teve tanto nos parlamentos quanto no Congresso Nacional, e se tu achas que essa renovação vai ser o suficiente para a gente conseguir aprovar as reformas necessárias no Brasil. Bom, a primeira coisa interessante observar, né, que todos os principais analistas, tanto os comentaristas políticos da mídia, quanto os nossos colegas da academia, né, quando faziam análise da eleição, se fixavam em afirmar que as regras que o sistema político havia criado para impedir a renovação se sobreporiam à vontade do eleitor e impediriam a renovação. E falavam também que o tal do presidencialismo de coalizão sobreviveria, que as tais das coligações, que o fundo partidário, e que tudo aquilo que foi montado no passado para fazer com que a velha política sobrevivesse, impediria a renovação, e não foi isso que a gente viu. Eu ouvi muito isso também durante toda a campanha. Então, os eleitores impuseram a sua vontade, e o que a gente viu foi não apenas a eleição do presidente Jair Bolsonaro, como uma avalanche de votos em nomes de gente nova na política, de gente que participou do movimento do impeachment, de gente que veio do movimento das ruas e que em vários estados do país enxotou do parlamento e dos governos estaduais representantes da velha política. Óbvio que muitos sobreviveram, né? Mas a marca dessa eleição, a grande surpresa para esses que não acreditavam, foi a renovação. E, obviamente, né, como todo processo disruptivo em que a inovação é a marca, há uma grande incógnita pela frente. Isso que eu queria te perguntar. O que a gente pode esperar nesse início de governo em termos de reforma e articulação política dentro do Congresso, levando em consideração que o Bolsonaro, durante a campanha inteira, foi contra qualquer tipo de negociação e deixou muito claro que esse governo não teria uma política como era o presidencialismo de coalizão. O que a gente pode esperar? Eu tenho uma expectativa muito positiva do novo governo e acho que sim, acho que é possível melhorar muito a vida dos brasileiros e fazer com que o governo corresponda a esse otimismo que a gente percebe não apenas no empresariado, mas no povo nas ruas. Né? Esse sentimento de otimismo ele é muito importante até para alavancagem de novos investimentos, né, Paulo? Eu diria assim, de novos investimentos e do consumo na ponta mesmo, tá? Assim, a gente observa os comerciantes já falando que eles estão sentindo o consumidor diferente nas lojas já para o Natal. Né? Você conversa com motorista de Uber, com motorista de táxi, e eles comentam que antes da eleição eles sentiam as pessoas depressivas, com medo da vitória do PT, e que passou a eleição, a conversa é oposta. É uma sensação de alívio, de fé no futuro, e isso se reflete já no comportamento de compra
E terminada a eleição, vários grandes empresários também já anunciando investimentos, né? Eu vi, andou circulando, né, nos meios digitais uma lista, logo nos primeiros dias depois da eleição, de vários investimentos que obviamente já estavam de alguma forma sendo programados, mas que estavam reprimidos de alguma forma, né? As pessoas tinham vontade de fazer e não faziam, de várias empresas que vão colocar aí muito dinheiro e gerar muitos empregos a partir de 2019 Vou já, te contar né? uma historinha, Fernanda, de uma amiga minha. Ela está transferindo os negócios dela para São Paulo e ela, em setembro, ela foi a São Paulo pesquisar escola para a filha dela, né? Então chegou lá e tal, e uma maior facilidade, assim, encontrou ali na região dos Jardins do Itaim uma escola privada, assim, de classe média alta para a filha. Aí agora, final do ano, passada a eleição, ela chegou lá para matricular a filha e disse, não tem vaga. Mas como? Eu cheguei aqui em setembro, né? E vocês disseram que tinha vaga, tranquilo. Ela disse, não, sabe o que acontece? Nós tínhamos 37 famílias que iam embora do Brasil. E com a vitória do Bolsonaro, elas desistiram de ir embora do Brasil. Famílias que ficam, talentos que ficam, recursos e empresas que ficam, né? E mais do que isso, várias famílias de argentinos com os problemas que o governo Macri tá tendo lá, estão vindo para São Paulo. Então, não só as nossas vagas se esgotaram, como nós abrimos novas turmas e estão esgotadas. Né? Então, são sinais de que as pessoas estão acreditando que o Brasil vai decolar. Perfeito. Essas questões da economia, desculpa te interromper, mas essas questões da economia, elas muitas vezes elas envolvem esse sentimento subjetivo de confiança, pessimismo, otimismo. Exatamente. Né? Porque as pessoas elas não têm como não aplicarem isso nos seus investimentos. Se eu tenho dinheiro para investir e eu estou pessimista, eu vou me resguardar. Né? Aí o mercado se contrai. A mesma coisa com ampliação de investimentos, com contratação de pessoas. Né? Tu tendo uma perspectiva melhor de futuro, tu deixa de represar tanto as tuas demandas. Né? Isso é muito importante. Bom, e aí falando especificamente do governo, né? Eu vou abstrair aqui o aspecto ideológico. Óbvio que o pessoal de esquerda está odiando os nomes escolhidos. Então vamos abstrair. Sim. Vamos falar da qualidade. Provavelmente nós não temos público de esquerda nesse programa. Não, vamos falar assim da qualificação das pessoas, né? Quer dizer, são ministros da mais alta qualificação, né? Todo mundo com padrão doutorado, com empresários, profissionais com formação específica na área para a qual foram escolhidos, né? Um governo técnico, de gente preparada. Com reputação ilibada, com qualificação, com gente assim extremamente qualificado, sem aquele toma lá da cá característico dos últimos governos. A grande interrogação é essa, quer dizer, vai funcionar com o Congresso, né, acostumado a isso? Não sabemos, né? Eu acredito que o governo, eventualmente, para compor com o segundo escalão, eventualmente faça alguma outra concessão, né? Observando o presidente Bolsonaro aqui, eu estou olhando assim que, além desta composição, desse Dream Team que ele montou no primeiro escalão, né? Vamos pegar assim, por exemplo, o caso do Osmar Terra, né? Sim. O Osmar Terra é PMDB. Eu chamo ele de eterno ministro, porque ele já foi ministro nos quantos governos, assim, né? Primeiro, ele é um quadro qualificado para a área, porque ele domina a questão social. Ele foi consultor da dona Ruth Cardoso no Comunidade Solidária, ou seja, ele domina a questão social. É terminantemente contra a legalização das drogas, sempre teve posição, entende deste assunto. Sim, ele foi do Ministério da Saúde também, né? Foi do Ministério da Sabe Saúde. O tamanho do foi problema que isso na seria área na aqui, área, como né? prefeito de Cruz Alta, aqui teve um excelente desempenho na área também. Tem marca na área, né? Tem desempenho nessa área, né? Mas é de uma ala do PMDB que nunca teve envolvida com corrupção, mas ele tem canais com o PMDB. Né? Agora, recentemente,
o ministro da Saúde, que é o Mandetta, né, que é do DEM, chamou para 2 secretarias do Ministério da Saúde o general que foi candidato a governador do Ceará, aliado do Tasso Gereissati, e uma secretária de uma área do Ministério da Saúde que é responsável pelo controle da qualidade profissional dos médicos, que é ligada ao Tasso Gereissati do PSDB. Então fez uma ponte com o PSDB. Você está falando que não vai ter o presidencialismo de coalizão que a gente está habituado, mas que vão trazer atores importantes para dentro do governo que podem ajudar a fazer essas negociações dentro dos fins republicanos. Republicano, você vê, é um general e uma médica do PSDB, mas uma pessoa cuja qualificação profissional é o quê? Ela mexe com avaliação da qualidade da formação de profissionais médicos no país. Esta é o perfil profissional dela. 2 pessoas ligadas ao PSDB. Osmar Terra ligado ao PMDB, mas com essa ficha profissional. Né? Então você pega a ministra da Agricultura do DEM, né? Engenheira agrônoma. É ligada à bancada ruralista, é do DEM, mas engenheira agrônoma. Né? Então são pessoas com perfis específicos, não são assim, cooptações fisiológicas, mas são pessoas com trânsito partidário. É uma nova forma de governar. Vamos chamar um intervalo rapidinho. Hoje, Paulo, com quantos deputados federais tu achas que o futuro governo vai contar? E se tu considera que essa ideia de colocar a reforma da Previdência, encaminhar ela em março e já ter as primeiras votações antes do final do primeiro semestre, tu acha isso realmente viável? E o papel que o Onix, como ministro da Casa Civil, vai desempenhar nesse cenário? Bom, em primeiro lugar, eu não acho nada. Tá? Eu sou obrigado a me basear no que disse o ministro Onix. Ele fala, eu acho um exagero, acho muito otimismo, em 350 deputados. 350 certo? É muita gente, hein? É muita gente. Teve várias adesões aí pós-eleição, né? Como analista político e observador, o que eu acho que o governo vai fazer, tá? Eu acho que ele vai testar a base com a pauta do Moro de segurança pública, que é uma pauta consensual. Tá? Então, eu observo o ministro Sérgio Moro adiantando a sua pauta. Questão do combate à corrupção, dos crimes políticos. Dos crimes, que eu acho que é uma pauta que ninguém se atreve a votar contra. Ele vai fortalecer o SIC, vai o testar, SINC, aquele departamento especial de investigação de quem tem foro privilegiado. Importantíssimo. Não, e tem uma pauta anterior a tudo isso, que é uma pauta demandada por uma agenda internacional de combate ao terrorismo, que o Brasil precisa aprovar para não ficar mal com países do resto do mundo, que é uma pauta de controle de movimentação financeira ilegal, de financiamento do terrorismo e do narcotráfico. A gente teve alguns casos durante a campanha meio suspeitos, né? Inclusive, né, Paulo, aquela questão das malas de dinheiro que apareceram vindo da Guiné Equatorial durante a campanha, e pessoas que foram presas na Tríplice Fronteira, meio escancarado, assim, que aconteciam movimentações estranhas no nosso país, né? Exato. Então, eu imagino exatamente isso. Quer dizer, o governo vai organizar a sua base, né? Porque até o PSL é uma incógnita. Quer dizer, elegeram-se muitos deputados novatos que o próprio governo, o próprio Jair não conhece. É verdade, que loucura isso, né? Então, ao colocar essa agenda consensual na pauta num primeiro momento,
ele vai conhecer como esse povo se comporta, vai conseguir botar os boi nos breques ali, vamos dizer assim, né? Disciplinar o pessoal, ver como é que eles se comportam, conversar com todo mundo, dialogar, organizar todo mundo. Acho que aí para em seguida botar a reforma da Previdência na pauta e inclusive ganhar tempo para chegar a um formato final de uma reforma da Previdência negociada e palatável para ser aprovada a ponto de ser assimilada pelo Congresso sem deixar o mercado insatisfeito. Acredito. Né? Mas, por exemplo, tem coisas estratégicas que a maior parte das pessoas nem ficam sabendo, que é, por exemplo, a composição das comissões pelas quais as reformas passam, né? E essas comissões, elas tendem agora a ter uma mudança muito grande, porque houve uma renovação muito grande do Congresso. E muitos desses deputados não têm nenhuma experiência política, jamais atuaram no Congresso, e vão ter aí que ser muito bem assessorados para conseguir estar dentro desse jogo político, que a gente sabe que não é de brinquedo que acontece em Brasília, né, Paulo? Exatamente. E aí pesam as velhas raposas que sobreviveram, né? E muita gente que não se elegeu periga virar assessora. Inclusive, nesse aspecto é interessante observar que o próprio Onyx já chamou ali uma meia dúzia de ex-parlamentares de diferentes partidos para assessorá-lo nas negociações com essas bancadas de eleitos para formação da base. Perfeito. Não sem deixar de lembrar que o general Santos Cruz está por ali também para garantir que as coisas vão acontecer de forma republicana. Perfeito. Né? Eu queria que tu nos falasse um pouco aí nessa área de consultoria que tu está atuando do marketing digital, né? Como é que tu vê a importância crescente do marketing digital dentro da política, por exemplo? Né? A gente tem aí as guerras contra as fake news, a gente tem aí as tais infowars, que são as versões e as contraversões dos fatos, né? As narrativas. Como é que tu posiciona a questão digital no meio dessa guerra que vai ser a comunicação do governo e da oposição nos próximos 4 anos? Olha, basta olhar o que foi a campanha do presidente Jair Bolsonaro e como ele deu um nó em todo mundo, né? Foi uma campanha disruptiva em que ele praticamente, acho que ao longo de 2 anos e meio, 3, constituiu uma base social inédita na sociedade. Campanha orgânica, né? Uma base orgânica que, digamos, praticamente jogou no lixo todos os manuais tradicionais de marketing político e venceu, né? E acredito que esse modelo de comunicação vai ser levado para o governo, né? O governo já anunciou que vai desidratar os investimentos em publicidade tradicional, televisão, rádio, mídia impressa. Vai ser um impacto tremendo, né? Vai deslocar os seus orçamentos de publicidade para a internet, com uma redução significativa de gastos em publicidade governamental, né? E isso é um movimento que já está acontecendo no mundo empresarial. Além de um barateamento de custos, isso produz um alto grau de precisão da comunicação, porque você tem métricas, né? Você consegue aferir a precisão da comunicação, você consegue identificar seus públicos-alvo e direcionar a sua comunicação, a sua mensagem precisamente para o consumidor, no caso do marketing político, para o eleitor, para o cidadão com quem você tem que se comunicar. E isso barateia significativamente. A estratégia, né, Paulo, que é tão importante. Torna muito mais eficiente a comunicação. E se tratando de governo, né, de dinheiro público, isso significa uma economia significativa de recursos, né? Eu acho que é por isso que eles estão dando... A gente já ouviu algumas entrevistas do governo eleito
com um enfoque todo especial na questão da comunicação digital, né? Exatamente. Eles sabem a importância que tem e com certeza não vão deixar isso passar batido. Exatamente. Então, obviamente a grande mídia aí vai estrilar, porque vai significar, não por perseguição política aos grandes veículos, né? Sim. Mas porque o investimento do governo em mídia tradicional, televisão, rádio, mídia impressa vai ser fortemente reduzido, eventualmente não vai terminar totalmente, porque algum tipo de comunicação, imagino, campanha de vacinação, algumas coisas o governo talvez ainda tenha que fazer por essas mídias, né, para chegar em públicos que talvez não tenham acesso à internet, mas vai acontecer uma revolução digital na comunicação governamental também, e Perfeito. acho isso muito importante, né? E muito interessante. Quer dizer, o mesmo processo disruptivo que aconteceu na eleição, acho que nós vamos assistir nesse com uma governo. Comunicação muito mais direta em relação ao comando, ao governo, né, em relação às pessoas, em geral, porque agora o Bolsonaro não representa apenas as pessoas que votaram nele, mas o Brasil inteiro. Queria te agradecer, Paulo, a oportunidade de estar aqui conversando. Professor Paulo Moura, mestre em ciência política, doutor em comunicação e consultor em marketing digital, hoje morando em São Paulo e que veio aqui conversar com a gente sobre essas perspectivas do governo recém-eleito. Obrigada, Paulo. Sempre à disposição e ouvindo a Porto Alegre aqui, é só convidar que eu estarei aqui. Estarás aqui no programa Direto ao Ponto com Fernanda Bart.